Depois do complemento do voto do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer que o porte de maconha para consumo próprio não é crime. Os ministros ainda debatem critérios objetivos para diferenciar usuários e traficantes, inclusive quantidade de droga. A decisão só passa a ter efeitos práticos quando o julgamento for encerrado e o acórdão publicado. A lei de drogas aprovada em 2006 não pune o porte com pena de prisão. Com isso, os ministros declararam que esse não é um delito criminal, mas um ilícito administrativo. O consumo continua proibido. Uma das consequências práticas da decisão é que quem for enquadrado como usuário não terá antecedentes criminais. Desta forma, a pena para os usuários permanece a mesma prevista na legislação. Na semana passada, o STF divulgou o posicionamento do ministro e nesta terça-feira, ao retomar o julgamento, ele pediu a palavra e esclareceu que a posição foi a favor da descriminalização. Os próximos passos, a segunda etapa do julgamento, gira em torno da quantidade de droga que deve ser usada como parâmetro para distinguir o consumidor do traficante. As propostas apresentadas até o momento vão de 25 a 60 gramas. Uma terceira corrente do STF devente a abertura do prazo para o Congresso estabelecer esse limite. O Rodrigo Pacheco já deu uma entrevista hoje pela manhã dizendo que esta questão tem que ser através do Congresso aprovada e não através do STF. É um tema polêmico, é um principal assunto hoje nas redes sociais e também aí divulgado aí pelos meios de comunicação. A despeito de ser contra ou a favor o uso de maconha no Brasil, é preciso entender que o STF ele não pode ficar legislando simplesmente no lugar dos legisladores. Os senadores e deputados foram eleitos para legislar e o STF faz isso, sabe por quê? Porque a maioria dos senhores senadores, a maioria dos senhores deputados federais, eles são omissos nas suas funções, são omissos. Eram temas que tem que pegar e legislar em cima dele e fazer a lei valer, porque o Congresso Nacional é a lei viva do país. Ou seja, ele muda, ele altera, ele acrescenta, ele aglutina ou ele faz uma adição em termos legais quando quiser e puder. O Congresso é a lei viva. Por isso, o Supremo fica legislando nessa situação. Já está aí mais ou menos definido que deva ser aí, na opinião dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 40 gramas aí, não podendo fumar maconha em locais públicos, tá? E a pena não existe criminalmente. O que existe vai passar a existir uma ação administrativa, ou seja, se fulano é muito viciado, se tem que internar, se vai haver internação compulsória, se vai haver uma internação para tratamento com a anuência do usuário. Então é isso que o Supremo está colocando nessa situação. Agora, volto a dizer, os senhores senadores, senhores deputados têm sido omissos em muitas situações nesse país. Não quero discutir aqui se deve ser a favor, se deve ser contrário ao uso desse tipo de droga. Não é isso que nós queremos discutir. O que nós queremos discutir é que os senadores e deputados federais tenham peito e tomem medida. Tenham peito e tomem medida e tomem decisões favoráveis que o Brasil precisa. Esse é o X da questão, mas não dão as caras. Mostre para o seu eleitor, deputado, mostre para os seus eleitores, senadores, quem realmente são vocês e o que vocês realmente pensam. É preciso legislar, cada um no seu cada qual, cada um na sua função. Agora, o STF só está legislando porque os senhores deputados e os senhores senadores têm sido omissos, não só nessa questão do uso de drogas no Brasil, mas com relação a muitos outros temas que o Brasil precisa da participação dos senhores. Infelizmente, a omissão dos senhores do Congresso Nacional tem dilapidado, tem tirado o direito de muitos brasileiros.